Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos continuar com as nossas aulas de ângulos, agora com a resolução da atividade da página 69 do nosso livro. Primeira questão: observe os pares de ângulos destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Então, aqui é uma figura de uma cadeira, né? Vocês podem acompanhar aí pelo livro melhor, que resumidamente a gente tem essa situação. Essa peça aqui em madeira é uma reta, essa aqui é uma outra reta, certo? E aí tem que perceber o que essa figura? Que esses dois ângulos aqui pertencem a essa reta. E a reta, ela corresponde a um ângulo raso, chamado de ângulo de 180 graus, certo? Se a soma desses dois ângulos é igual a quanto? 180. Y mais 100 igual a 180. Mesma coisa esse outro ângulo aqui, ó, faz parte dessa reta, formando esse ângulo raso igual a 180 graus também. Esse ângulo verde com esse ângulo marrom, seria o ângulo X com 50. Então, X mais 50 é igual a 180. Seria meia volta, né, de circunferência. Aí, para tentar fazer vocês visualizarem melhor, para quem está com dúvida, eu rotacionei essa ponta aqui no sentido que o relógio corre, no sentido horário, para poder essa reta ficar mais ou menos na linha do horizonte, para a gente poder visualizar melhor a situação. Esse ângulo aqui é 180 e esse ângulo aqui é 180. Então quer dizer que esse ângulo verde com marrom forma um ângulo de 180. Então quer dizer que a soma deles é igual a 180. A mesma coisa desse rosa com roxo. A soma desses dois ângulos também é igual a 180. Então, a partir daí a gente consegue encontrar o valor de x. Qual é o valor que a gente pode somar com 50 que vai dar 180? Seria esse caso aqui, ó, x mais 50 igual a 180. Então quer dizer que esses dois ângulos são o quê? Suplementares. Quando a soma deles é igual a 180. Então, a gente pode fazer essa situação, 180 menos 50, que seria o princípio fundamental da subtração, que vocês aprendem a partir do sexto ano, é igual a 130. Então, se você quiser aqui, ó, encontrar o valor de uma das parcelas de uma soma, basta você subtrair o total de uma da parcela. Mesma coisa eu fazer com essa outra situação, a soma deles é igual a 180. Se você não conseguir encontrar de cabeça, você pode fazer desta maneira: 180 menos 100 igual a 80. Então, x igual a 130, y igual a 80. Vamos para a segunda questão, né? Na segunda questão, nós temos para que determinar a medida do complemento de cada um desses ângulos aí. Então, suplemento quer dizer que a soma dos ângulos é igual a 180 e complemento quer dizer que a soma dos ângulos é igual a quanto? 90. Aí aqui, estou falando aqui da relação fundamental da subtração. Nós temos duas parcelas, quer dizer que você isola uma parcela, o resultado dessa parcela vai ser a subtração do total menos uma das parcelas. Então a gente pode isolar aqui tanto o 25 como o 65. Vai ficar 90 menos 25. Então com essa fundamentação aqui a gente consegue resolver essas situações aqui. Porque aqui no caso ele está perguntando quem é o complemento de 66.
Então, qual é o ângulo que somado a 66 vai ser igual a 90? Aí você pode tentar fazer de cabeça, né? 24. Mas para ter a certeza, a gente pode fazer desta maneira aqui. Ó. Então, pega o total e subtrai de uma das parcelas. Aí você obtém a outra parcela, que é o caso que nós estamos procurando, que seria o complemento. Então, quer dizer que o complemento de 66 é 24. Na letra B, nós está perguntando quem é o complemento de 74. Então, falta quanto para 90? Faltam 16, né? Y é o complemento. Aí eu vou somar com 74, vai ter que ser igual a 90, porque eles são complementares. Então, eu pego o 90, subtraio de 74, eu encontro o complemento. Então, quer dizer que o complemento de 74 é 16. Quem é o complemento de 22? Aí esse complemento já vai ser bem maior do que o complemento de 66 e 74, né? Porque qual é o número que a gente precisa para somar com 22 para dar 90, né? Aí faz dessa maneira, usando o princípio fundamental da subtração. Aí encontra 68, certo? Então, o complemento de 22 é igual a 68. Qual é o complemento de 47, né? A gente faz essa situação aqui, que você vai encontrar o complemento. X mais 47 igual a 90. 90 menos 47. X igual a 43 graus. Que 90 menos 47 igual a 43. Então, quer dizer que o complemento de 47 é 43. Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. Agora está pedindo para determinar a medida do suplemento. Se na segunda é o complemento, o suplemento é a soma deles igual a 180, né? Então, vou chamar x de suplemento. Então, a soma deles é igual a 180, usando o princípio fundamental da subtração, né? A gente pode fazer a subtração aqui, do total menos uma das parcelas. Aí você encontra o valor do suplemento. 180 menos 78 igual a 102. Então, quer dizer que o suplemento de 78 é 102. E agora, para encontrar o suplemento de 67, né? Vou fazer a mesma coisa, né? Y mais 67 igual a 180, porque a soma deles, desses dois ângulos, para eles serem suplementares, ele tem que ser igual a 180, né? Aí vai ser igual a 113. 180 menos 67, 113. Então, quer dizer que o suplemento de 67, 113. Qual é o suplemento de 135? Quanto falta para chegarmos a 180, né? Aí 180 menos 135 vai ser 45. Então quer dizer que o suplemento de 135 é 45. E o suplemento de 139? Ó, se aqui é 135, 139 é 4 unidades a mais, né? Então aqui vai ser 4 unidades a menos. Então seria 41. Então quer dizer que a soma deles é igual a 180, porque são dois ângulos suplementares. 180 menos 139 vai ser igual a 41. Ok? Então, vamos para a quarta questão. Ele está perguntando qual a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento, aumentada de 70 graus. Qual a medida desse ângulo? Então, lembrando da relação fundamental da subtração de novo, né? A gente vai poder usar essas situações aí. Então, o ângulo procurado a gente vai chamar de x. Y é o complemento de x, certo? Então, quer dizer que, por ser complemento, quer dizer que x mais y vai ser igual a quanto? 90. Porque eles são complementares. Mas quem está procurando o x?
O y, aí usando a relação fundamental, né? Aí a gente vai, da subtração, a gente vai se colocar nessa situação, y igual a 90 menos x. Mas aí ele diz lá no enunciado, né, que o ângulo, que é x, é igual ao seu complemento mais 70. Ó, a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentada de 70, que seria essa situação. Mas a gente tirando aqui, ó, quem é o y? 90 menos x. Então a gente vai substituir aqui, ó, o valor de y, certo? E agora a gente, somando 90 mais 70, a gente vai encontrar 160. Essa situação aqui, já é esse passo aqui da relação fundamental. Então a gente pode colocar esse menos 25 para cá e fica uma soma. Então isso que a gente vai fazer aqui, ó. Esse menos x vai colocar x mais x. Então, quem é x? Vendo que são dois ângulos que têm a mesma medida, que é igual a 160. X igual a 80, né? Ok? Que 80 mais 80, 160. Entendido? Quinta questão. A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Qual a medida desse ângulo? Então aqui a gente já vai tratar que a soma de dois ângulos é igual a 180, né? Então a gente vai dizer que o ângulo que a gente está procurando é x. E y é o suplemento de x. Então, como eu disse, x mais y igual a 180. Aí, usando a relação fundamental, a gente pode isolar o y, que seria o suplemento, né? Por quê? A gente vai isolar, porque vai chegar naquela mesma situação ali. Ó. Então, essa representação é de um ângulo de 180, certo? Aí, aqui nós temos um ângulo que é x e o que está pintado de amarelo, e essa outra em vermelho seria o suplemento. Essa medida toda aqui seria o y. Só que aí o que ele diz? A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento, né? Então quer dizer que o suplemento dele dividido em 3 é igual a x. É isso que ele está dizendo. Que a medida, que a terça parte da medida do seu suplemento é igual à medida do ângulo. Então quer dizer que se a gente pegar o suplemento dele, que é esse que está em vermelho, e dividir em 3 partes iguais, vai ser igual a x. Então, se a medida dessa parte aqui é x, ó, certo? A gente pode representar dessa maneira aqui. Mas se são dois ângulos iguais, né? E esse ângulo aqui é de 180, então para a gente encontrar o valor de x, seria 4x igual a 180, ou 2x igual a 90, né? Então, para encontrar o valor de x, basta a gente dividir o 180 por quanto? Por 4. A gente encontra o valor de x, que é 45, né? 45 mais 45, 90, mais 45, 130, mais 45, 180. Ok? Vamos para a sexta questão. Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento, determine a medida desse ângulo. Então vamos analisar primeiro pelo complemento, né? Que seria a soma de dois ângulos igual a quanto? 190. Isso aqui é a representação de um ângulo de 90 graus.
Então, sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. Quem é o complemento? O x é o ângulo em questão, né? E aí nós temos essa situação. Quer dizer que o ângulo é o amarelo. Então, se a gente tem o complemento dele, é o x aqui. E quer dizer que o ângulo em amarelo é 4 vezes esse x, que seria o complemento. Então, quer dizer que dentro do ângulo em amarelo aqui, ó, nós podemos colocar 4x. Só que se trata de um ângulo de 90 graus. Então, quanto x nós temos aqui dentro? 5. Então, por isso que a gente vai pegar o 90 e dividir por 5, para a gente poder encontrar o x. Entendeu? Então, x igual a 18. O ângulo procurado é 4 vezes x, que seria o ângulo amarelo, que a gente está procurando. Que esse x que a gente encontrou foi só o complemento do ângulo. Então, se o ângulo é 18, a gente poderia encontrar também como 18 mais a medida do ângulo igual a 90. Então, a medida do ângulo seria 90 menos 18, que seria quanto? 72. Ou a gente pode fazer dessa maneira aqui, ó. O ângulo procurado é 4 vezes x. 4 vezes 18, que seria 72. Então, o ângulo procurado é 72 graus. Na sétima questão, ele pede aí o triplo, diz que o triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Então, aqui a gente já vai tratar de ângulo de 180 graus, né? Qual é a medida desse ângulo? X é o ângulo procurado, Y é o suplemento. X mais Y é igual a 180, né? Então, aqui a gente pode concluir que a gente já configurou aqui que o x é menor que o y. Por quê? Porque diz aqui que o triplo da medida de um ângulo, que seria o x, é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Então, quer dizer que precisa de 3x para poder ser igual a 2y. Então, quer dizer que o x é menor do que o y. Então, por isso que a gente colocou aqui já menor do que o y. Aí ele diz assim o seguinte. O que a gente pode fazer com essa situação aqui, né? Se a gente fizer o seguinte, a gente rebater ele, ó. E o que a gente percebe? Que se esse ângulo aqui é 180, porque ele é suplemento, eles são suplementares, então se a gente duplica ele e dá uma volta completa, né? Ele fica nessa situação aqui, ó, 360 graus. Então quer dizer que 2x mais 2y é igual a quanto? 360. Mas ele disse o quê? Que a medida, que o triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Esse é o ângulo que a gente está procurando. Esse é o suplemento. O dobro da medida, que seria 2y aqui, ó, é igual a quanto? 3x, que é o triplo da medida do ângulo. Que é essa situação aqui. Ó. Ele diz que 3x é igual a 2y. Y é o suplemento, então o dobro da medida do suplemento é igual ao triplo da medida do ângulo. Então, a gente substituindo aqui, ó, no lugar desses dois y, colocar quem? 3x, fica nessa situação aqui, ó, 1, 2, 3. Você já tinha 2, fica quanto no total, né? 5x. Então, quer dizer que 5x é igual a quanto? 360. Então, para a gente encontrar o valor de x, basta a gente dividir por 5. Quem? 360. 360 dividido por 5, 72. Esse é o valor de x. Entendido, gente? Na oitava questão, ele está pedindo aí para a medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Então, o que nós temos aqui? Ó? A medida do suplemento de um ângulo
é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Ó, x é o ângulo procurado, certo? Y é o complemento. Aí essa representação é de ângulo de 90 graus. Vamos olhar só para essa figura aqui da esquerda primeiro. Aí, por ser complementar, quer dizer que a soma deles é igual a 90. Aí, aqui a gente já deduz dessa situação aqui. Por quê? O que ele diz aqui? A medida do suplemento de um ângulo, o suplemento desse ângulo aqui, ó, que aqui a gente está tratando do complemento. O complemento desse ângulo é y. Aqui, já vendo essa situação, o ângulo é x e o suplemento dele seria esse em verde aqui, para poder formar o ângulo de 180, certo? Só que o seguinte, se esse aqui é y e ele diz que o suplemento dele é o 4 vezes o complemento, a medida do suplemento de um ângulo é igual ao quadro da medida do complemento. Se y é o complemento e o suplemento dele é esse aqui em verde, se essa é a medida de y, então cabe quantos y dentro do suplemento? 4. Foi isso que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4. Mas a soma desses dois aqui é 90. Então quer dizer que a soma desses três aqui é quanto? 90 também, porque 90 mais 90 é 180. Então quer dizer que 3y é igual a 90. Então, qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 90? 30. Então, se y é 30, se a gente for substituir aqui, ó, se y é 30, então x é 60, pois são complementares, né? Porque substituindo aqui, qual o ângulo que somado a 30 é igual a 90? 60. Então a resposta está aí, x igual a 60. Nona questão. Observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Então aqui, é mais ou menos a figura que está aí no livro de vocês, né? Aí aqui eu dei uma ampliada. Aí aqui nós temos o ângulo de 80, tem a medida y, tem a medida x, tem a medida y. Ele pergunta quais são as medidas de x e y. Aqui nós vamos usar os conceitos de ângulos suplementares e opostos pelos vértices. Aí lembro que ângulos opostos pelos vértices são esses dois aqui, ó, x e 80, e y e y. Qual a característica de ângulos opostos pelo vértice? Que eles são iguais. Tá? E de ângulos suplementares, que a soma deles é igual a 180. Então, ó, aqui é uma reta, certo? Então, 80 mais y igual a quanto? 180. 80 mais y igual a 180, y mais x 180, x mais y 180. Entendido? Para encontrar o valor de y, tem algumas maneiras aí, né? A primeira, 80 mais y, 80 mais y. Igual a quanto? 180. Pois são ângulos suplementares. Então, 80 e x são o que? Oposto pelo vértice. Então, 80 igual a x. Essa é a característica de oposto pelo vértice, que eles são iguais, né? O vértice está aqui, onde está a seta bem aqui. Então, quer dizer que 80 é igual a x. Respondendo aqui, ó, qual o valor de y somado a 80, que vai dar 180? 100. E aqui x igual a 80. Então, está respondida a questão, né? Y igual a 100, x igual a 80. Décima questão, nós temos aí a figura, ele pede para calcular as medidas x, y e z indicadas. Então, mesmo pensamento da questão anterior, né? X, z oposto pelo vértice, y 40 oposto pelo vértice. Então, y igual a 40. E aqui, ó, suplementar, x e 40, que esse ângulo bem aqui é de 180. Então, x mais 40 é igual a 180, pois são ângulos suplementares. Então, qual a medida de x para que ele somado a 40 vai dar 180? 140, né?
E y é 40 por quê? Pois são ângulos opostos pelo vértice, certo? Essa situação aqui, ó, são opostos por esse vértice aqui. Então, y igual a 40. E aqui a gente vai escolher essa opção aqui, ó, z mais 40 igual a 180. Ou então, eu poderia dizer que z é oposto pelo vértice com x. Então, z é igual a x. Então, z é igual a quanto? 140. Mas vamos usar aqui pelo ângulo suplementar. Z mais 40 igual a 180. Então, qual o ângulo que somado a 40 vai dar 180? 140. Ok? Então, está aí a resposta. X igual a 140, Y igual a 40, Z igual a 140. Ok? Questão 11. Determine as medidas x e y indicadas na figura a seguir. Aqui é um pouco mais complicado, né? Aqui tem alguns conceitos futuros que eu vou tentar aqui dar uma antecipada aqui para vocês. Mas não se preocupe que isso não vai ser cobrado em uma futura avaliação. Mas vamos tentar aqui compreender e resolver, certo? Ó, aqui é o oposto pelo vértice. Então quer dizer que 2x menos 100 é igual a x mais 30. Pois são ângulos opostos pelo vértice. Aqui, a gente pode pensar dessa maneira. Esse x vem para cá negativo, esse menos 100 vai para lá mais 100. 30 mais 100, 130. 2x menos x, x. Então quer dizer que x igual a 130. E o y? Y mais x mais 30, e aqui a gente já vai usar que eles são suplementares, né? Que a soma deles é igual a 180. Então, y mais x mais 30 igual a 180, porque são suplementares. Mas quem é x que a gente encontrou aqui? 130. Então, a gente substitui aqui, ó, 130. Então, y igual a 160. Então, qual é o valor de y para que somado a 160 nós vamos encontrar 180? 20. Então, está aí a resposta. Y igual a 20, x igual a 30. Na 12ª questão, nós temos aí duas retas AB e CD. AB e CD. São concorrentes, então elas se cruzam, né? É um ponto M. De tal modo que a medida de AMD representa a terça parte de AMC. Determine as medidas dos quatro ângulos adjacentes, indicados na figura, formados com vértices no ponto M. Então, ele está perguntando qual a medida desses ângulos aqui. Esse, depois desse, desse e desse. Perceba que aqui é um vértice, então quer dizer que esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Quer dizer que AMC é igual a BMD, assim como AMD é igual a BMC. Mas ele diz aqui que esse ângulo aqui, pelo enunciado, é 1/3 da medida desse aqui. Ó. Então quer dizer que se você dividir esse ângulo em 3 aqui, ó, uma dessas partes aqui é igual a esse ângulo. Então, na verdade, você vai ter 180 aqui dividido em 1, 2, 3, 4. Não está aqui na figura. Porque eu coloquei lá para cima. Ele disse que é aqui de baixo, que é 1/3, né? Mas como ele é igual o de cima, então não tem problema, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Então quer dizer que se esse ângulo a gente dividir em 3, quer dizer que a terça parte desse ângulo aqui, ó, PMD, é igual a essa medida aqui, ó, AMD. Então, por isso que eu coloquei x, para a gente poder visualizar que 4x é igual a quanto? 180. Ó, 4x é igual a 180. Então, qual é o número que é multiplicado por 4 que vai dar 180? 45. A gente pode dividir 180 por 4. Nós obtemos 45. Logo, AMD, que é o valor de x, ó, é igual a 45.
BMD vai ser 1, 2, 3 vezes o... Vai ser 3 vezes x. 1, 2, 3. BMD. Seria 3 vezes 45, que é igual a 135. Certo? Então, AMC, que é esse aqui, é oposto pelo vértice de BMD. Então, quer dizer que eles são iguais. MD igual a BMD, MC igual a BMD, que é igual a 135. E BMC é igual a AMD, que é igual a 45, pois são opostos pelo vértice. Então, gente, até a próxima aula.